Graça e paz, igreja, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Espero que vocês estejam vivendo uma semana maravilhosa. Hoje, pra mim, é quarta-feira, então hoje sai vídeo. E eu tô gravando esse vídeo aqui, respondendo respostas. É o quadro que eu mais gosto. Claro, eu gosto pra caramba do devocional também, mas eu gosto pra caramba de interagir com vocês. E eu já tenho bastante perguntas em comparação ao primeiro perguntas. Então, agora que a gente tem um nome respondendo respostas, dá pra gente continuar. Eu tenho perguntas aqui, vocês mandaram uma caixinha de perguntas que eu botei lá no Instagram. Se você quiser participar da próxima vez, segue aqui, ó, arroba quero pergunta também aqui. E é isso, você fala e canta bem em inglês. Muita prática ou fiz cursos? Quanto a falar inglês e cantar bem em inglês, agradeço. Muito grato. Eu não acho que eu cante tão bem assim, e nem, bom, pelo menos talvez a minha pronúncia em inglês compense. Mas, cara, eu não sei exatamente como é que eu aprendi inglês. Na verdade, isso é uma história muito complicada. Pandemia, 2020. Inglês é o meu aprendi na pandemia. Com o violão. O violão também é uma coisa desse, mas o violão é uma história mais legal. Depois eu conto pra vocês. Quanto ao inglês, eu aprendi assistindo série. Literalmente assistindo série. Outras pessoas devem ter esse método também, que é assistir série. Eu assistia primeiro o episódio em inglês com legendas em português, depois inglês com legendas em inglês, depois inglês sem legenda. E aí eu assistia o mesmo episódio 3 vezes, fazendo isso com Friends. Então eu assisti 5 temporadas de Friends nessa época. E eu aprendi bastante até. E aí eu evoluí cantando músicas em inglês, falando comigo mesmo sozinho em inglês. Sei lá, eu evoluí, literalmente, às vezes eu lia alguma coisa em inglês pra interpretar, eu falava bastante. E é sempre bom você treinar essas 4 partes. A pessoa fala que pra você ter um inglês muito bom, você precisa ter o listening, que é o ouvindo, o speaking, que é o falar, o reading, que é o ler, e o writing, que é o escrever. Tendo essas 4 coisas, você tem uma língua que você consegue se interpretar bastante bem, consegue se expressar muito bem, e é isso que importa. Faria cirurgia plástica? Não. Com quantos anos começou a ir pra igreja? Com 7 anos, a minha mãe, em 2012, ela foi pra uma célula e eu fui arrastado, mas por um motivo, no final, depois eu acabei me convertendo, graças a Deus. E aí eu cresci na igreja dos 7 anos pra frente. E por aí eu seguirei hoje. Por que começou a escrever? Porque eu queria me expressar, eu queria contar as histórias que eu tinha na minha cabeça. Eu gosto muito de contar histórias e de compartilhar isso. As séries que eu assisto, os animes, os livros que eu leio, tudo isso me inspira a escrever coisas novas, a contar histórias novas. E eu quero fazer as minhas próprias histórias, eu quero ser a pessoa que está contando a história. Isso é algo que me fez bastante começar a escrever, além de ler livros, além de... eu não só escrevia, eu fazia e desenhava história em quadrinhos antes. Então, tudo que eu consumo cria uma vontade em mim de querer me expressar e contar histórias. E isso foi revelado nos meus livros em plural, meu livro no plural da descrição, se você quiser ler, porque não tem descrição, tem na Amazon disponível. E em todas as histórias que eu já fiz, seja uma redação para a escola, seja uma história rápida, não sei, contos, histórias longas, tudo isso se expressa nisso. A minha vontade de escrever, de me expressar, ela vem de consumir outros conteúdos e, é claro, do dom de Deus que ele desceu sobre mim para que eu pudesse contar muitas histórias para frente. E é por isso que eu tenho o Projeto Jardim. Se você quiser dar uma olhada, o Projeto Jardim eu vou deixar aqui. Você vai lá aqui na descrição, obviamente, o Instagram. Você pode ir lá no Instagram, o post fixado é roxinho e tem uma escritazinha amarelo. O Projeto Jardim eu conto um pouco mais lá sobre o meu projeto literário atual. Ele está sendo publicado em algum momento, eu estou terminando ele e eu estou direto lá sobre algumas coisas sobre o Instagram. Então vai lá dar uma olhada. Esse aqui eu já respondi. De onde você tira a inspiração para criar as histórias e os seus livros? Como eu já disse, de tudo aquilo que eu assisto, de tudo aquilo que eu consumo, de tudo aquilo que eu leio, mesmo dentro, fora da Bíblia, inclusive, ou livros seculares, ou filmes e séries seculares, seja o que for, isso tudo me dá uma bagagem. Criatividade não é criar algo do nada. Criatividade é você ter uma bagagem, é você ter um repertório de coisas, e você junta uma ideia daqui ou daqui ou daqui, e você faz algo novo. Isso que é criatividade. Então, pelo ato de consumir muitas coisas, a minha criatividade, ela é aflorada para construir algo novo. Cara, tá vindo muitas perguntas, gente, sobre o Jump Sumaré. Vou ler pra vocês. Nesses 3 dias, o que Deus te ministrou? Como foi a sua experiência no Jump Sumaré?
quebrou bastante coisa no meu coração que eu achava que era de um jeito, que na verdade era de outro. Eu aprendi muita coisa naquele ambiente de Jampson Maré. E graças a Deus, Deus me colocou a incumbência de gravar e de falar sobre tudo isso. Então aqui, você pode clicar aqui na bolinha, vai ter um link para você ir lá no vídeo que eu já soltei. Depende do dia que eu vou postar esse vídeo, mas teoricamente, pelo menos o vídeo de sexta-feira, o vlog de sexta-feira já tem. Eu contando um pouco mais da minha experiência no primeiro dia de Jampson Maré. Eu planejo soltar 3 vídeos nos 3 dias para deixar vocês bem alimentados quanto a isso, para que vocês estejam lá comigo no próximo ano, em nome de Jesus Cristo. Qual o atributo de Deus mais esquecido pela geração atual? A sua misericórdia. Eu acredito que seja a sua misericórdia. Misericórdia e o fato de que Ele está em todo lugar e o fato de que Ele não esquece as coisas que se passam. O lance é, quando eu descobri que Deus é misericordioso, quando eu entendi a misericórdia de Deus, eu fiquei muito impactado. Porque, Deus sabe todos os pecados que eu fiz e eu não sou nem perto a pessoa mais santa que já existe. Como dizia Paulo dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores. Mas ainda assim, Ele tem uma misericórdia tão grande, o que é problema, já que problemas, as pessoas que não reconhecem a misericórdia de Deus, isso é um problema. Porque quando você tá vivendo a sua vida cristã e você peca, você considera, tipo, nossa, isso foi um pecado muito grande, eu sei lá, eu soneguei imposto, ou eu violentei alguém dentro da minha casa, sei lá, eu tive alguns problemas com impureza sexual, com fornicação, e você considera isso como um grande problema. E isso, principalmente na cabeça do jovem, trabalha mais forte em questão de pecados brancos, pecados muito grandes. E a verdade é que não existem pecados grandes e pecados pequenos, é claro que tem todos os seus níveis e tudo mais. Mas a misericórdia de Deus atua tanto para o assassino quanto para aquele que roubou uma bala na Americanas. Então você tem que perceber a misericórdia de Deus. Em contraponto, vem o fato de que Deus vê tudo e que não se esquece das coisas que Ele vê. A pessoa que não tem muita misericórdia de Deus, que entende, não, Deus é misericordioso, então não tem problema fazer isso aqui. Deus é misericordioso, eu só vou nessa festa e pego várias e depois Deus me perdoa e tá suave. Isso é um problema muito grande, porque está saindo da essência de Jesus, está saindo da essência do que Ele realmente é, entende? Não está mais funcionando da forma que deveria funcionar. Você está meio que adorando a Deus apenas pela proteção e pela bênção. Você está meio que com medo de ir pro inferno, mas ao mesmo tempo você quer saber no que vai dar, tá ligado? Do nível de tipo, tanto faz, pô, não quero seguir o caminho de Jesus. Mas acontece que a gente tem que se lembrar que Deus é misericordioso, para que a gente não vá além do ponto de achar que a gente saiu da presença de Deus o suficiente, porque there's no going back, não tem mais como voltar para casa. E ao mesmo tempo a gente não achar que tem misericórdia demais e pensar que a gente pode pecar, achando que é só pecar e depois pedir perdão para Ele e tá tudo suave. É claro que se você pedir perdão e for no fundo do seu coração, Ele vai te perdoar. Mas arrependei-vos é para que a gente se arrependa, não para a gente arrepender apenas com palavras. É com ação, é com sentimento, é com o coração no profundo. Então acho que esses são 3 sentimentos, 3 atributos de Deus que eu acho que a gente esquece bastante. É a misericórdia, o Deus ser onipotente e não esquecer as coisas, que os últimos 2 praticamente se entenderam. Mas espero que tenha respondido sua pergunta. Como foi entrar na igreja e o teu antes e agora? Bom, muita coisa, peraí, ó. Eu entrei na igreja, como eu já falei, em 2012, eu tinha 7 anos. E eu entrei e era meio legal, tem um evento a mais por aí na semana. Eu meio que não vi muita diferença, já que eu era muito criança, então não tinha diferença pra mim, não tinha como seguir esse caminho, sei lá. Pra mim era normal, pra mim era comum. E eu segui a minha vida até que eu fui entendendo que meus amigos não estavam na igreja, tipo, meus amigos de fora não adoravam a Deus. E quando eu entrei, principalmente na adolescência, ali, quando eu tinha meus 13, 12 anos, eu ficava muito agoniado, porque os meus amigos falavam palavrão e eu não podia, tipo, nossa, eu não posso falar palavrão, nossa, eu não posso fazer tal coisa. Quando na verdade é uma coisa simples, mas tipo, na cabeça de uma criança isso é maluco. E com o tempo eu venci isso, é claro. Eu tive meus problemas, eu fui o crente não é crente já, mas ainda assim a diferença, tipo, a claridade disso é muito grande, do nível que eu era antes para o que eu sou agora. Não com 7 anos, mas tipo, ser crente, sabe, estar na igreja, não ser seguidor de Cristo. E ali, quando eu realmente me converti em 2020, quando eu realmente comecei a ter mais relacionamento com Deus, a diferença é grotesca. Como Deus foi mudando e quebrando coisas no meu coração
feijão pra comer, ainda sou muito menino. Então, Jesus tá cuidando de mim, isso é muito interessante. E a diferença é muito bonita no nível da minha paz interior, do meu nível de paciência, do meu nível de organização. É claro que eu ainda sou muito desarrumado, muito desorganizado, muito impaciente às vezes, e me falta muito do espírito muitas vezes, mas ainda assim eu vejo a diferença que Jesus faz no meu coração, entende? Isso é lindo, porque ele está me construindo aos poucos em uma nova pessoa. Muito obrigado por você que esteve aqui até o final, espero que você tenha